aqui a gente começa a ver a divisão entre corpo e mente. Não apenas entre corpo e alma, como os filósofos costumavam fazer até aquele determinado ponto. Com Descartes, a gente vai além e consegue fazer essa divisão também, essa dicotomia entre corpo e mente. Dessa forma, Descartes tinha duas linhas de pensamento na psicologia. Uma linha mentalista, aquela que estuda através da introspecção, ou seja, estuda a mente, aquilo que é inobservável, aquilo que é do subjetivo daquele sujeito. E a fisiologia, que estuda através da observação dos atos involuntários, ou seja, aquilo que é observável daquele corpo. Sendo assim, a gente entra no estruturalismo. O estruturalismo é uma corrente da psicologia e podemos dizer que ela é praticamente a primeira, porque ela é fundada junto com Wundt em 1870, com o primeiro laboratório experimental lá em Leipzig, e a partir daquele laboratório começaram-se a se estudar os conteúdos da mente, as sensações, os sentimentos, as imagens. O método era a introspecção ainda, aquele mesmo método que a gente já viu com Descartes. Lá em 1870 ainda era utilizado dessa forma. Então, Wundt é considerado o pai da psicologia por ser o fundador desse laboratório. Que é a partir desse laboratório que o status de psicologia enquanto ciência se fortifica e se constitui enquanto uma ciência que estuda e tenta compreender o homem e as suas relações com o mundo e suas relações consigo mesmo, suas relações com o outro. Nós temos o funcionalismo, que vem fazer uma crítica ao Wundt, que a gente não pode ver a mente, mas apenas os comportamentos. Então James, já alguns anos depois do trabalho de Wundt, faz essa crítica a ele, porque ele estuda as emoções a partir dos comportamentos. Então o funcionalismo ele vem falar disso, desse estudo dos comportamentos observáveis. A Gestalt, de Wertheimer, ela também faz uma crítica a Wundt, que é o considerado o pai da psicologia, e vem falar sobre a insuficiência de elementos no estudo da percepção, ainda fazendo uma crítica à dificuldade de ver aquilo que não é observável. Dessa forma, o que ele defende é que as propriedades do todo são mais fortes e prioritárias que as partes. Em vez de estudar pedaços, devemos estudar o todo. Devemos estudar esse homem enquanto um todo. A psicanálise também é uma corrente das mais importantes e uma das escolas da psicologia que devem ser levadas em conta. Fundada por Freud no final do século XIX e início dos anos 1900, ele estuda as neuropatologias, histeria e neurose, e afirma que a origem psicológica se dá ali, nessas neuropatologias. Ele afirma a existência de um inconsciente, e esse inconsciente é de uma dimensão irracional do homem. É a partir desse inconsciente que se constituem os processos fundamentais do psiquismo do ser, que isso também é determinado tanto pelos instintos, como faz aflorar o nosso consciente, e também faz um estudo acerca dos lapsos de linguagem, dos atos falhos, dos sonhos. Vocês lembram da divisão que eu fiz há pouco sobre Descartes enquanto mentalistas e fisiologistas? Enquanto mentalista, a própria psicanálise de Freud, ela nos mostra que através da mente é possível explicar tanto a personalidade do sujeito quanto as enfermidades dele. Ela é uma teoria, mas também é uma psicoterapia. Ao mesmo tempo, ela é teoria e prática. O behaviorismo, ele rechaça essa introspecção, esse estudo da mente, e vem trazer, enquanto um objeto de estudo da psicologia, a conduta do ser humano. Então, com Watson, também no final do século XIX, por que é importante a gente compreender esse fio histórico? Porque o final do século XIX é o grande boom. Surgem todas as teorias e os principais teóricos que são utilizados até hoje na psicologia. Então, o Watson, ele, através desse estudo da conduta, ele vem dizer que o homem é a soma dos condicionamentos vividos por ele. Então, as leis que regem o comportamento de qualquer espécie são tanto observáveis quanto quantificáveis.
ele vem falar sobre os elementos de condutas, estímulos e resposta. Os comportamentos que temos vêm disso também, dos estímulos que recebemos, nós respondemos a esses estímulos. Então ele acaba negando a existência de caracteres que são inatos, indo de encontro a alguns autores que acreditam em coisas que vêm inatas. Dentro do behaviorismo nós temos também a reflexologia de Pavlov. Também na mesma época, ele criou o condicionamento que é considerado clássico, que é baseado e caracterizado enquanto um reflexo condicionado, fundamento de sua teoria de aprendizagem. Ele chamou a atividade psíquica de uma atividade nervosa superior e ele nega a existência também de caracteres inatos. Enquanto um behaviorista que acredita nos comportamentos e também nos estímulos que esse comportamento tem para que obtenha uma resposta, ele também nega a existência de inatos, de comportamentos que sejam inatos, sendo que o nosso comportamento é aprendido e é passado de um para outro pela cultura. Dessa forma a gente chega no behaviorismo radical, que ainda é utilizado muito até os dias atuais, que é o behaviorismo de Skinner, no qual toda conduta será sempre determinada pelo reforçamento. Então, a maneira que eu ajo, os comportamentos que eu tenho, acontece daquela forma porque eu fui reforçado para que aquilo acontecesse. Então, ele desenvolve uma teoria de condicionamento operante. Uma resposta se repete se teve o êxito, se teve o reforço. À medida que eu vou sendo reforçado a ter determinado comportamento, eu continuo com aquele comportamento em ação. Temos também a psicologia humanista de Maslow, no qual os homens são distintos dos animais e a gente se distingue neles justamente por uma característica de natureza a nossa, que é única, que é individual e que não serve ao homem características que são generalistas, visto que cada um é um. Então, cada indivíduo é autônomo, é responsável por suas próprias decisões, e ele afirma que o homem deve redescobrir a sua personalidade enquanto um ser que é orientado a ter uma meta, a ter um local para se chegar e a cumprir aquilo ali. Ou seja, para ele a psicologia estuda o indivíduo globalmente, enquanto um todo dotado de metas a seguir ao longo da sua vida. Na psicologia cognitiva, a mente humana ela vai processar os estímulos que a gente recebe e gerar informação adicional que o estímulo que repercute numa resposta. Então, ao ter determinados estímulos, a gente vai buscar interpretar esse estímulo que vai gerar e executar uma ação que se tornará essa resposta. Então, enquanto psicologia cognitiva, a gente tem epistemologia genética, e um dos grandes e um dos principais teóricos que eu trouxe aqui para a gente compreender é o Piaget, que faz um estudo de conhecimento e desenvolvimento da criança. A partir dos estágios em que ele cria, ele vai tentando compreender quem é aquela criança e generalizar para todas as crianças a nível mundial. Entre os 4 estágios de Piaget, nós temos a fase sensório-motora, do nascimento até cerca de 2 anos, a fase pré-operacional, de 2 a 7 anos, o estágio operacional concreto, de 7 a 11 anos, e o estágio operacional formal, de 11 anos ou mais. É importante a gente conhecer esses precursores na psicologia justamente para a gente entender onde é que nós estamos agora e até onde nós podemos ir no futuro enquanto ciência. Essa primeira parte da disciplina a gente viu isso e a partir de agora, na unidade 2, a gente vai começar a ver de que maneira que isso pode contribuir para vocês enquanto profissionais, enquanto contadores, assim que obtiverem o grau de bacharel, certo? Então, todo o conteúdo utilizado aqui estão nos nossos slides, estão também na internet ou em livros como Psicologias da Ana Bock, que está na nossa ementa como bibliografia oficial, certo? E qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo.
Obrigado, bons estudos e até a nossa prova.